Meus amigos, é terça. Terça-feira o Enia pode vir pro Mengão. Terça-feira o Enia pode vir. Porque o Flamengo venceu. O Flamengo fez a sua parte no Maraca. 3-0. 3-0 bonito pra cima do Bragantino. E o Fluminense? O Fluminense segurou o Palmeiras no Allianz. Obrigado, Flu. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, meus filhos. Vocês são meus filhos, mas vocês seguraram. Vocês fizeram a sua parte. Obrigado. Obrigado, Arrasca, Bruno, Henrique, Cebolinha, Jorginho, vocês do Mengão. Muito obrigado. Muito obrigado, Flu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Terça-feira vai vir, se Deus quiser. Terça-feira vem o título. Meu irmão do céu, mas o Flamengo tem que fazer a parte lá em Belo Horizonte. O Palmeiras não pode vencer. É isso, gente. Jogão. O Mengão jogou muito. Fez um bom jogo, fez a sua parte. Pra mim, grande partida, principalmente de Cebolinha. Cebolinha tá muito na frente do Lino, cara, de verdade. Jogou muito, meteu caneta, ajudou, jogou bola pra caramba. E a primeira chegada do Flamengo foi aos 6 minutos com a Arrasca, quando o Cebolinha pegou em velocidade, achou a bola pro uruguaio, o Uruguai invadiu a área, chutou, aí o Cleiton fez a defesa, foi a primeira finalização. Aí aos 13, o Cebolinha quase abriu o placar, porque o Jorginho recebeu uma boa bola e deu para o Arrascaeta, que achou o Cebolinha, que arriscou de longe, mas aí o Cleiton defendeu, o Plata tentou pegar o rebote, a defesa tirou. Num escanteio curto, 1 minuto depois, o Alexandre foi quem arriscou, mas aí o Cleiton defendeu em 2 tempos. Muita pressão, o Flamengo chegou em cima, arriscando, mas aí, aos 18, o Everton quase fez o gol. Cobrou o escanteio, o Everton Araújo pegou a sorte e chutou de longe, mas o Cebolinha tentou pegar o rebote e se enrolou. E 2 minutos depois, o Carrascal tirou um U, mas que poderia ter sido o gol. Por quê? O Cebolinha fez uma bela jogada, lançou o Jorginho, que de primeira achou o Carrascal chuta, mas ela vai na rede, só que na rede do lado de fora. E a primeira chance do Bragantino foi com o Gustavo Marques na cobrança de escanteio, acabando de subir em relação ao Alexandre, mas mandando para fora. E 1 minuto depois, a resposta do Flamengo com o Varela. A Arrascaeta roubou a bola, fez uma bela jogada, cruzou pro Varela, que tentou cabecear, mas aí o Cleiton defendeu. A Cebolinha tentou se jogar e o John afastou. Tentou afastar, só que ele acabou acertando o rosto do Cebolinha e o Cebolinha sentiu. Você olha no lance, foi sem querer? Sim, foi sem querer. Mas sem querer também é falta. E falta dentro da área é pênalti. O árbitro nem foi no VAR. Isso aí não foi pênalti. Isso aí foi uma tentativa de assassinato dentro de campo. Uma tentativa de assassinato. Incrível. Incrível como a arbitragem é ruim aqui no Brasil. Incrível. O Flamengo ainda continuou tentando, mas o problema é que o time só tocava a bola, tocava, mas finalizar que é bom não finalizava. E aí, porra, o Flamengo teve uma chance na reta final do primeiro tempo, num contra-ataque, no 2-1, que achei, porra, fiquei irritado com o Plata. Porque o Arrascaeta tava passando sozinho. O Plata demorou pra tocar, e quando ele toca no meio do zagueiro. Atitude ridícula. E com razão, Felipe Luiz tirou ele no intervalo e botou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique melhorou o clima, né, cara? Melhorou o clima. Só que no início do segundo tempo, aos 3 minutos, o Flamengo leva um susto. Quando o Gustavinho chega na área, cruza, o Danilo tenta tirar, afasta mal, ia mandando contra o próprio Patrimônio, mas o Rossi estava lá para salvar e evitar o pior. E 1 minuto depois, gol do Arrascaeta. Tiro de meta saiu errado, Juninho Capixaba errou. Aí a recuperação do Jorginho pro Arrascaeta, de primeira, ele recebe, dribla o marcador e faz 1-0. Que golaço! O título do Flamengo está passando muito pelos pés do Jorge André Arrascaeta Benedetti. Que jogador que o Flamengo tem em mãos. Que jogador. E a gente vai ter o prazer de ver ele em campo por mais alguns anos. Sensacional, jogando muita bola. E aí, decidindo a parada. E o Flamengo chegou em mais um ataque aos 15 minutos com o Cebolinha. Cebolinha driblou o marcador, meteu caneta, chegou na área, tentou cruzar, mas aí a bola bate na mão do Hurtado, braço aberto, pênalti. Jorginho não perdoou, bola de um lado, no canto direito ali do Cleiton, 2-0 pro Flamengo, com seu pulinho característico.
para aumentar a diferença no placar. Jorginho fazendo ali o seu gol. Bruno Henrique chegou, quase fez o terceiro, num contra-ataque, ele carregou, mas aí ele chutou fraco nas mãos do Cleiton. Mas um minuto depois ele resolveu. Danilo lançou um bom passe para o Arrascaeta, para ele soltar rapidamente para Bruno Henrique, meter um pancadão e fazer 3-0 e garantir essa grande vitória rubro-negra, que ainda tentou fazer o quarto, numa roubada de bola. O Alacian chegou, lançou o Luiz Araújo, carregou e tentou mandar uma finalização que foi para a linha de fundo. E aí o jogo terminou. 3 para o Flamengo, 0 para o Red Bull Bragantino. Flamengo 74 pontos. O Palmeiras empatou com o Fluminense e vai a 70. 4 pontos de distância. A distância sai de 2 e vai para 4. E com isso, na terça-feira, teremos a 36ª rodada. Atlético Mineiro e Flamengo na Arena MRV em Belo Horizonte. Um Galo totalmente abatido pelo vice da Sula. Perdeu para o Lanús nos pênaltis. E todo desgastado. Jogou 120 minutos e ainda teve as cobranças de penais. Grêmio e Palmeiras. O Grêmio que perdeu para o Botafogo no Newton, mas pode jogar bola. Se Carlos Vinícius estiver num dia inspirado, ele atrapalha os planos do Palmeiras. Então, assim, se o Mengão jogar 10% do que sabe terça, ganha bem. Se o Carlos Vinícius estiver num dia inspirado, o Grêmio leva. É o mesmo cenário praticamente de 2019. O Grêmio e Palmeiras decidiu no título, só que o Flamengo joga. Vai jogar contra o Galo. Se o Flamengo vence, vai 77. Temos ali 3 pontos, 3 jogos, 9 pontos em disputa. Palmeiras chega no máximo a 79. O Flamengo tem 74, mais 4, chega a 83. Então, se o Flamengo vencer, o Palmeiras não vencer na terça, o Flamengo é campeão. O Flamengo vence o título brasileiro. Fica muito perto ali do N campeonato. Ou do Octa, para alguns. Tem gente que não considera o Flamengo campeão de 87. Eu considero o Flamengo Esporte. Então, para mim, se o Flamengo vencer na terça e o Palmeiras não ganhar, o Flamengo é N, campeão brasileiro. E vai com moral para Lima, para a final do sábado que vem. Que tomara que eu esteja tão feliz quanto eu estou agora. Mengão hoje foi a campo com o Rossi no gol, Alexandre, Danilo, Léo Pereira e Varela na defesa, Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Everton, Cebolinha, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Lino, Alaciane, De La Cruz, Antaro, decorrer do jogo, técnico Felipe Luiz. Vamos às notas. Nota 7 para o Rossi. Não foi muito acionado hoje. O Bragantino nem chegou direito com perigo. A defesa rubro-negra conseguiu neutralizar todas as chances do time do Massa Bruta. Mas quando foi acionado foi até bem, seguro, firme. Nota 7 para o Rossi. 7,5 para o Alexandre. Fez um bom jogo, né? Ajudando bastante no campo defensivo. Danilo e Léo Pereira, nota 8 para os dois. Léo Pereira super seguro. Danilo também com muita segurança e com uma grande facilidade para quebrar as linhas da equipe do Bragantino, achando ótimos passes e ajudando o Mengão a vencer. 7 para o Varela, jogou bem, foi super seguro. 7,5 para o Everton Araújo, surpreendeu bastante. Se poderou bastante da sua força física para ganhar vários duelos. Jorginho e Arrascaeta, nota 10 para os dois. Nota 10. Jorginho jogou muito bem, ajudou bastante no meio de campo, ainda fez o gol de pênalti, um belíssimo gol de pênalti. A Arrascaeta é 10 também, jogou muito, ajudou o time a vencer, fez gol, ajudou com passes, com finalizações. 6,5 para o Carrascal, não foi uma partida espetacular, mas também não foi nada desastroso, poderia ter ido melhor. Cebolinha, nota 10 também, jogou muita bola o Cebolinha, jogou muito, driblou, finalizou, deu bons passes, quebrou as linhas do Bragantino, jogou muita bola o Cebola hoje. Plata fica com 2, porque os primeiros meio minutos de jogo dele foram até razoáveis, ficaria com 5. Se não tivesse decaído tanto, ainda sabotado o Tiki. Tinha um momento que ele podia ter chutado, ele preferiu dar passe, demorou para dar o passe, ainda desperdiçou um contra-ataque na reta final do primeiro tempo, fica com uma nota 2. Ainda tá com os resquícios da cachaça. Ainda tá focado nas festinhas. 10 para o Bruno Henrique também, entrou muito bem, para recuperar sua confiança, para dar aquela moral para o jogo de terça e para o jogo de sábado. Luiz Araújo com 7, entrou até bem. Lino 5,5, razoável, não comprometeu ali o time, mas tá sem confiança. 6 para o Alacian, também foi razoável, né? Também não tá com muita confiança, mas achou ali algumas jogadas. De La Cruz fica sem nota, não tivemos muita noção dele hoje. Não mudou muita coisa, não fedeu e nem cheirou. E 8 para o Felipe Luiz, armou bem o time, gostei bastante.
botou o time do Flamengo em cima, tentou, martelou e conseguiu o resultado. E um ótimo resultado, porque se vencer terça, eu repito mais uma vez, se vencer terça e o Palmeiras não vencer, é campeão. É ele é campeão. E vai para Lima com aquela moral absurda. Que pode ser uma semana também épica. De conquistar um título na terça-feira do Brasileiro e no fim de semana vencer a Libertadores, ser tetracampeão. É uma semana dos sonhos para qualquer rubro-negro. Vai ser uma semana dos sonhos. A gente vai chegar nessa semana de final de Libertadores com chance de a gente ter título na terça e título no sábado. Que São Judas Tadeu nos abençoe e nos proteja e que nos traga boas energias para o nosso Mengão. E é isso então, antes da gente se despedir, vai ter Ferroviário e Palmeiras, eu vou narrar amanhã de manhã, a partir das 10 da manhã, 10h30, no Som do Diversão Esportiva, Campeonato Paulista Feminino. E você que esteve no YouTube, no Ians FC, dá o seu like, se inscreva, ative o sininho, comente o vídeo, compartilhe com os amigos. Me siga nas redes sociais que estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você quiser apoiar financeiramente, entra no apoia.se/Fernandes. E você que esteve no Insta, no Ian Fernandes 10, Ian Fernandes narrador e @EdFlaBrasil, segue a gente. Pelo amor de Deus, curta, comente, compartilhe, ajude um jovem jornalista a trilhar o seu caminho na profissão. Hoje, vitória fantástica, com o Palmeiras tropeçando, para a gente fechar o sábado com o pé direito. Um forte abraço, vem aqui, me abraça, pelo amor de Deus. E até amanhã com Ferroviário e Palmeiras. E até terça-feira com mais Ianzão na área para Atlético e Flamengo. Saudações rubro-negras!